some public banks and some public state companies have borrowed money from the union. The union has lent this money and we want this money back. So in terms of cash, we will zero the deficit this year. But not on a permanent basis, because the permanent basis requires the structural reforms. Mas vai com déficit zero? Déficit zero ou 0,75? As receitas são iguais às despesas, mas mais explícito que isso eu não consigo ser. Zeraremos o déficit semana que vem, no Terraço Cast de número 393. A vinheta inicial começa com Paulo Guedes falando a Bloomberg em 2019 e Fernando Haddad falando com a imprensa nacional em 2023 sobre uma mesma coisa. Uma coisa que eu nunca faço, e eu acho que é um grande erro, é você pensar como economista, você vai decidir o que é politicamente factível, o que é politicamente interessante. Eu nunca penso dessa maneira, eu digo o que eu penso e deixo as pessoas pegarem o que quiserem. We are expecting that every month we will see a further decrease. I think that inflation at higher rates than what we're used to is here to stay. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui fala Caio Augusto, diretamente da noite de 2 de setembro de 2023, um sábado em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 393 me acompanha a seguinte dupla dinâmica: Fernanda Mello. Fala aí, Caio, e meus queridos ouvintes do Terraço Cast. Bom, hoje eu tô com uma grande responsabilidade, né? Que é cobrir aqui a Rachel enquanto ela tá entrevistando grandes personalidades do nosso mercado. Então, espero que gostem de dois temas muito interessantes que a gente vem a tratar. Isso mesmo, em dobro hoje. E ela, nossa correspondente internacional, Renata Couto. Alô, alô, terraceiros! Tudo bem com vocês? Sem mais delongas, vamos ao 393. Fernanda, Haddad colocou na mesa mesmo o déficit zero para 2024, uma proposta de lei orçamentária. A missão é antiga, mas dessa vez vai dar certo? Quando a gente vai falar de uma família que precisa reorganizar as contas, eu não gosto muito daquela linha que fala que tem que cortar tudo, cortar o cafezinho, separar o papel higiênico folha dupla em duas e outros absurdos nesse sentido. É muito mais lógico ponderar para gastar de acordo com o que se ganha e tentar ganhar mais, né? Aumentar a renda, enfim. Assim, daria para manter, por exemplo, a ida ao cinema, continuar pedindo uma pizza, etc. Foi mais ou menos nessa linha, se a gente ampliar o tamanho macro, que o governo propôs o novo arcabouço fiscal, né, que surgiu no início desse ano. A antiga regra, que era de teto de gasto, se fosse mantida, ia obrigar o governo a cortar a despesa. Desde o início da vigência do teto de gastos, as despesas obrigatórias acabaram consumindo a maior parte dos recursos, enquanto as despesas discricionárias, por exemplo, investir em novas obras, enfim, a parte que a população mais quer, né, e mais se beneficia, essa parte da despesa, né, as despesas discricionárias, não só estagnaram, como caíram. Então, quando foi aprovado um novo conjunto de regras, que ficou conhecido como arcabouço fiscal, para substituir o teto de gastos, o governo propôs o seguinte: os gastos do governo estariam limitados a 70% do crescimento dos ganhos do governo, né? E, bom, se o governo não quer cortar o cafezinho, a resposta é buscar ganhar mais, né, através dos impostos. Então, o pacote tributário que está agora em discussão, né, o projeto de lei orçamentária anual de 2024, que foi elaborado pelo Ministério do Planejamento, é maior do que vinha sendo ventilado até agora. Esperava-se algo como 150 bilhões de reais e veio no tamanho de 168 bilhões de reais. Ou seja, o governo vai precisar arrecadar mais. E para conseguir arrecadar mais impostos, o governo vai precisar bater de frente com algumas regras antigas de taxação. Então, no Congresso, essas medidas são entendidas como um
complemento do arcabouço fiscal. Então, se o arcabouço definiu determinadas regras sobre a forma de gastar de acordo com a arrecadação, agora precisa se ver como será feita essa arrecadação maior. No início do governo, né, se falou muito de taxar as blusinhas da Shein, né, por aí vai. Mas agora, para complementar o arcabouço fiscal, são esperadas novas rodadas de acordos entre a Receita e os contribuintes, né? Eu soltei no meu Instagram um resumo sobre o que mudou com a MP que foi aprovada sobre o Come Cotas dos fundos exclusivos. Então, só para pontuar, né, o Come Cotas é uma forma da Receita ir antecipando o pagamento de IR. Se a gente pensa em títulos da dívida, tipo renda fixa, existe uma data de vencimento daquele título. Então, a cobrança do imposto de renda dá para ser de acordo com o tempo de permanência naquele título de renda fixa, por exemplo. Mas nos fundos não, você pode deixar o dinheiro lá e vai saber quando o imposto vai ser pago, né? Então, por isso que a Receita criou esse mecanismo de comer uma parte das cotas como forma de antecipar o IR. Então, a cada maio e novembro, existe uma antecipação de IR nesse formato de Come Cotas, né? Mas aí, fecha parênteses, eu não quero entrar muito no detalhe sobre o que foi a MP do Come Cotas dos fundos exclusivos, né? E, enfim. Então, aqui a gente tem um exemplo e outras mudanças são esperadas também. Por exemplo, a votação sobre os fundos offshore, o fim do mecanismo do juros sobre capital próprio, que deve mexer bastante com a lógica das empresas. Vou abrir outro parênteses. Para quem não sabe, os JCP são um tipo de remuneração que uma empresa distribui aos acionistas. Tipo dividendos, mas com uma pequena diferença. Na prática, o JCP, os juros sobre capital próprio, são uma via de mão dupla. Os investidores saem felizes porque estão recebendo uma remuneração extra de acordo com os lucros da companhia e as empresas utilizam desse JCP como um artifício contábil para pagar menos imposto. Isso porque o pagamento dos juros sobre capital próprio, na linguagem contábil, são considerados uma despesa antes do lucro líquido. Então, como eles são isentos para as empresas, muitas vezes a distribuição de JCP é mais frequente e de valores mais interessantes. Então, quem vai pagar, de fato, o imposto de renda, né, naquela alíquota de 15%, é o acionista quando recebe, ao contrário dos dividendos, que são isentos para os acionistas e tributados para as empresas. Então, fecha parênteses sobre o JCP. Além de mudar essa lógica do JCP, também se esperam resultados com o aumento da arrecadação do governo com a regulação das apostas eletrônicas, né? E aí é mais pano para manga, não quero entrar nesse debate aqui hoje. A questão são crescentes os recados do parlamento sobre a necessidade de avaliar a qualidade dos gastos e fazer, por exemplo, uma reforma administrativa. Então, se a gente for voltar naquele exemplo da família que gostaria de economizar e rever as contas, tudo certo não cortar o cafezinho, né? Não cortar os prazeres da vida. Mas também não custa nada dar uma olhada em, por exemplo, assinatura de streaming que ninguém assiste, ou aquele app que você vê que fica cobrando no cartão de crédito e você não usa, enfim. Dá uma olhada ali nas contas, né? Também não precisa fechar os olhos. Quando se fala do governo, seria, por exemplo, fazendo uma reforma administrativa. Os dados desse projeto sobre o orçamento anual e o pacote de arrecadação têm pela frente um desafio de conquistar a credibilidade. E a pressão por medidas pelo lado das despesas vai crescer na mesma proporção, né? Dessa necessidade de conquistar a credibilidade. Enfim, e você, Caio, o que me diz? Sim, já falamos aqui em alguns episódios, alguns deles bastante recentes, inclusive, sobre as dificuldades pelo lado da arrecadação. Também falamos sobre os desafios do governo em ser, ao mesmo tempo, fiscalmente responsável e fiscalmente expansivo. A novidade que trazer esse ponto para a mesa mais uma vez representa é uma verdade que precisa ser reforçada. Não há problema algum em governos que tenham maior orientação para gasto, para ampliar a própria presença, contanto que eles tenham em mente que, para isso, será preciso equalizar as prioridades, porque a receita não é infinita.
No fim dos dias, o único aspecto orçamentário que se possa realmente controlar, seja no caso dos governos ou das pessoas e empresas, é o custo que se tem, porque as receitas podem variar bastante. Com os dados recentes do lado fiscal, por exemplo, vimos que do ano passado para cá, tivemos uma queda de arrecadação de 5,3%, ao passo que as despesas subiram 8,7% nesse mesmo período. Na prática, o desafio do governo fica cada dia maior com esse abrir de boca de jacaré, onde as despesas seguem subindo e as receitas ficam em queda. Lembra dos 150 bilhões necessários para que a regra fiscal nova inicie seu primeiro ano parando em pé? Então, segundo o próprio orçamento enviado pelo governo, esse número de 150 bilhões já virou 168 bilhões. E dentro dos planos colocados atualmente, tem muita coisa que sequer foi apresentada em mais detalhes. Quase um coloca aí que a credibilidade vem. Recentemente no Twitter, no X, levantaram o ponto de que o Haddad é bastante educado, mas o Guedes, desajeitado e que não se dava bem com a imprensa e tudo mais, tinha melhores números no fiscal. Bem, os números podem até ser diferentes, assim como o comportamento dos dois publicamente, com a imprensa e afins. Mas, numa coisa, os dois são assustadoramente parecidos. Ambos falam para torcidas próprias e cegas que, além de jamais duvidarem de uma só palavra que digam e de promessas que façam, independente de quão improváveis sejam essas previsões levantadas, além de não duvidarem de jeito nenhum dessas previsões, ainda te chamam de pessoa que persegue o Brasil, ou alguma coisa do tipo, ou algum ista que esteja aí do que a pessoa considera sendo uma coisa ruim, quando você aponta essas fragilidades de discurso. Outra triste semelhança é que ambos zerarão o déficit, mas só te contarão na semana que vem como irão fazer isso. E fica aí a dica, se semana que vem chegar e não acontecer o que eles prometeram, o que eles falaram que iria acontecer, ouça de novo o conselho deles de voltar na semana que vem, porque quem sabe um dia ela chega. Guedes tinha muito ânimo, planos absolutamente difusos e articulação política que tendia a zero. Haddad é mais sereno, tem razoável articulação política, mas precisa urgentemente trazer à tona planos com credibilidade se quiser fazer com que a lua de mel típica do início de governos, que inclusive já está azedando nesse exato momento, siga adiante. E claro, que o novo arcabouço fiscal pare em pé. Até o presente momento, segue adiante nossa eterna dificuldade em lidar com o tamanho do Estado de maneira sustentável. Seguimos no aguardo da semana que vem que, empatando receitas e despesas, não poderia ser mais explícita sobre o caminhar do fiscal brasileiro. Você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico na nossa Linktree. E se você não for fã de redes sociais, pode colocar seu e-mail no nosso mailing e receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Além do mais, lá estão também nossos 2 e-books e algumas parcerias que temos. Então, para resumir a ópera, não deixe de conferir para nos acompanhar da melhor maneira que você preferir. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Cannabis passando a ser droga de menor risco nos Estados Unidos e China lidando com os perigos do seu shadow banking. Então vamos lá, começando o nosso primeiro assunto, vamos falar de China, que a gente já tem falado bastante aqui, né? Bom, a economia chinesa tem passado por problemas, né? Problemas principalmente aí de crescimento recente. A China, que, né, tem esse histórico de crescimento acima de 2 dígitos, né? Crescimento do PIB anual acima de 2 dígitos. Esse ano deve chegar a metade disso, né, um crescimento de 5%, que para a maioria dos países do mundo, inclusive o nosso Brasil, seria um crescimento fantástico, um crescimento de 5%, mas para a economia chinesa isso já começa a trazer problemas, porque a expectativa, né, daquele crescimento grande, eterno, enfim, e que isso acaba criando problemas aí para a economia. Alguns problemas que a gente já discutiu aqui, por exemplo, é um problema crescente de desemprego na economia chinesa, principalmente de desemprego entre jovens. É muito difícil ter esses números, porque como a gente sabe, né, a economia fechada é uma ditadura, a gente tem bem menos transparência em relação a esses números da economia, e eles, né, aquela coisa, né, para que não, acho que a maioria dos nossos ouvintes aqui do podcast não vão lembrar, mas tinha um ministro da Economia do Brasil
na época do Fernando Henrique, que chamava Recupero, que ele falava, né, ele soltou uma frase que ficou famosa, que dizia assim, né, o que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde, né, em termos de números da economia, e se você está numa ditadura é mais fácil de você fazer isso, né, faturar os números positivos e esconder os negativos, mas a gente sabe que tem um crescimento aí crescente do desemprego na China, principalmente com relação às pessoas mais jovens. Outro problema grande que a gente tem é um problema de imobiliário, né, que nem a gente teve aqui na grande crise dos Estados Unidos em 2008, que foi puxada pelo setor imobiliário, a gente tem na China uma questão importante de setor imobiliário aí impactando a economia. Essa semana voltou a negociar em ações, né, na Bolsa de Hong Kong, aquela empresa Evergrande, que vocês sabem, né, ficou um tempo, teve liquidação extrajudicial, enfim, pedido de falência, a empresa meio que se reestruturou e voltou a negociar ações na Bolsa de Hong Kong, mas ela caiu 80% do que estava sendo negociado quando parou de negociar em março do ano passado. Então, a ação ficou 1 ano e meio aí dessa empresa, que é uma grande construtora chinesa, 1 ano e meio sem negociar na Bolsa, né, com todo esse processo de reestruturação, agora voltou a negociar, mas com uma queda de 80% no valor. E se a gente comparar, né, esse 80%, a ação da empresa já tinha se desvalorizado bastante com relação ao pico que tinha sido ali em 2017 e 2018. Se a gente pegar a comparação do preço da ação agora com esse pico 2017 e 2018, a ação caiu 99% do seu pico, então quem investiu perdeu praticamente todo o dinheiro que tinha investido. Isso demonstra, né, a Evergrande não é a única empresa construtora chinesa que está com problemas. A gente tem um problema crônico estrutural na economia chinesa com relação ao setor imobiliário. A economia chinesa, né, é muito focado, né, a poupança chinesa, cerca de 25% da poupança da população é em imóveis, um percentual aí, assim, bem acima de outros países grandes, desenvolvidos ou mais ricos, né? Isso se deve a várias questões, né? Estruturalmente é muito mais difícil você tirar dinheiro da China, né, mandar investir numa empresa offshore do que nos países, né, de democracias liberais, como Estados Unidos, Europa. Então, os ricos da China têm mais dificuldade de mandar o dinheiro para fora e investir, por exemplo, através de offshores. Então, isso acaba, o dinheiro acaba ficando no país. Como a gente não tem uma bolsa de valores na China, assim, também com tanta liquidez ou com tanta movimentação que nem a gente tem no Ocidente, o mercado imobiliário acaba sendo uma opção de investimento mais natural, né, nessa situação de você não conseguir mandar dinheiro para fora e não ter uma bolsa de valores tão grande assim quanto poderia para o tamanho da sua economia. Então, não é incomum na China as pessoas terem, né, investimentos em vários imóveis, pessoas com 7, 8 apartamentos para investir, porque tinha essa ideia na China, né, de que investimento imobiliário sempre só sobe, né? A gente tem essa coisa, né? Eles viam como se fosse uma renda fixa, imóvel só valoriza, é sempre para cima, e a gente sabe que a realidade não é bem assim, né? Como qualquer investimento, a crise pode vir em qualquer setor, inclusive no setor imobiliário, é o que está acontecendo com a China agora, não só a China, né? A gente tem crise imobiliária em vários lugares, aqui em São Francisco, por exemplo, é um outro lugar que a gente tem uma crise imobiliária no momento, né? Porque o que acontece? Os preços aqui, por conta da indústria de tecnologia, aqui no Vale do Silício, vinham subindo muito no começo do século, né? Até o começo até antes da pandemia, com certeza, né, os preços dos imóveis aqui vinham subindo muito. Depois da pandemia, durante a pandemia, as pessoas foram trabalhar de casa, trabalhar remoto, principalmente aqui na área de tecnologia, essa questão de trabalho remoto funcionou muito bem. E se você tem um ambiente de imóveis muito caros e as pessoas podendo trabalhar remoto, fora trânsito, outros custos, né? Isso não voltou. Então, muita gente que fez investimentos em imóveis, por exemplo, aqui no Vale do Silício, na cidade de São Francisco, também perdeu dinheiro porque a movimentação do mercado imobiliário não voltou a ser o que era antes da pandemia. É a mesma coisa, um fenômeno semelhante acontece na China, né? A economia não está mais crescendo como está crescendo antes, não tem mais tanto demanda por imóveis, e isso acaba derrubando preços e acaba gerando um problema aí que a gente chama de efeito dominó, né? Porque quebram as grandes construtoras e quem
gera quem tem o crédito, né, quem prestou dinheiro para essas grandes consultoras foram os grandes bancos, então isso acaba gerando também uma instabilidade no mercado financeiro, e aí o governo chinês de Jinping está tendo que lidar com tudo isso, né? Desemprego, crise no setor de construção, crise no setor bancário, então realmente aí bastante coisa para ser equalizada na economia chinesa. O governo tem feito algumas medidas para estimular a economia, por exemplo, diminuir o imposto para investimento em ações, né? A ideia é estimular o mercado de ações, né? Aumentar a transferência de dinheiro para equities, para isso fomentar a economia da China, mas é uma medida ali de curto prazo, então, enfim, que não deve mudar tanto assim a questão, pelo menos, né, é um problema maior, mais estrutural. Eu não sei aí como é que vai ser resolvido, mas vamos ver, né? E vamos agora, então, ao nosso segundo assunto, né? Um assunto que eu acho que é mais diferente, pelo menos para mim, que sou da área da saúde, mais interessante, que é a questão tanto da cannabis quanto do preço dos medicamentos nos Estados Unidos. Então, o que a gente teve essa semana? Duas mudanças importantes. A primeira foi que o Departamento de Saúde dos Estados Unidos, né, que é uma espécie de Ministério da Saúde aqui, digamos assim, após uma série de estudos científicos e tal, classificou os princípios ativos da cannabis, principalmente THC e o CBD, como uma droga de menor potencial de abuso e de intoxicação e de dependência nos Estados Unidos. E aí eles, com esse relatório, eles pediram para o DEA, né, que é o DEA, que a gente costuma falar, né, que é o departamento que trabalha com entorpecentes e drogas, que é o que vai dar a decisão final para essa reclassificação, pedindo para que eles coloquem aí a maconha, a cannabis, como uma droga de menor potencial prejudicial à saúde, digamos assim. Hoje a maconha ela é classificada pelo DEA, né, como uma droga de abuso, né, tá na pior classificação possível, junto com outras drogas de abuso como LSD ou heroína, e o pedido, né, do Departamento de Saúde dos Estados Unidos é para que ela venha a ser classificada como drogas menos nocivas, como, por exemplo, a ketamina e a testosterona. Isso porque demonstra, né, a gente não tem, por exemplo, casos de overdose por cannabis, o potencial de dependência é bem menor do que outras drogas, inclusive drogas que são liberadas, né, como nicotina, álcool, e existem uma série de estudos que estão mostrando, né, benefícios do consumo de cannabis por alguns tipos de doentes, né, principalmente pacientes que sofrem de epilepsia ou pacientes que sofrem também de dor crônica, perda de apetite. Então, tem uma série de estudos mostrando benefícios médicos do uso de cannabis para algumas doenças. Então, como eu falei, né, glaucoma, epilepsia, dor crônica, pacientes oncológicos que têm dificuldade de alimentação, perda de apetite, pacientes também com, por exemplo, AIDS, né, HIV avançado, que também tem essa perda de apetite. A maconha estimula o apetite, diminui o potencial de dor no corpo, então pode ser utilizado por essas doenças e também diminui a atividade cerebral e acaba sendo benéfico para esses pacientes que sofrem de crises de epilepsia também. Então, se de fato houver essa reclassificação, né, essa mudança de classificação do DEA, isso pode significar maior estudo, maior legalização de cannabis como um todo nos Estados Unidos. Né? Hoje, a cannabis é legalizada em 40 dos 50 estados nos Estados Unidos, mas ela continua proibida a nível federal e em 10 estados. Então, isso é uma coisa que fica meio hipócrita, meio anacrônica dos Estados Unidos, porque você, por exemplo, aqui na Califórnia, o consumo não só medicinal, como recreacional, é totalmente liberado, legalizado, né? Você consegue pedir aqui na região de São Francisco o cannabis delivery, chega antes do que o iFood, que é o DoorDash daqui, né? Então é totalmente legalizado. Mas você, por exemplo, em parques federais, você não pode consumir maconha aqui, porque no nível federal a droga ainda é totalmente proibida. Então isso gera aí algumas coisas que não fazem muito sentido. Aeroporto, por exemplo, então se você está viajando de um estado que a cannabis é totalmente legalizada para outro estado que ela é totalmente legalizada, mas no aeroporto você não pode carregar, porque o aeroporto é uma zona federal em que a cannabis é totalmente proibida. Então isso acaba gerando alguns problemas, principalmente de transporte
transporte para as empresas de cannabis, e essa reclassificação a nível federal deve facilitar para as empresas, né? No Canadá, por exemplo, já é totalmente legalizado, isso facilita os negócios, e por conta disso as ações, né? A gente já tem várias ações de empresas ligadas a cannabis sendo negociadas no mercado de ações, e as ações dessas empresas aí dispararam essa semana. Ao contrário das ações das empresas farmacêuticas, né? As grandes farmacêuticas como Merck, Pfizer, caíram essa semana, e isso não tem a ver com essa possível legalização da cannabis. O que aconteceu nos Estados Unidos e aí tem toda uma explicação de como é que funciona o sistema de saúde aqui, que eu não vou entrar no detalhe, mas o que acontece? Só resumindo para vocês, né? Os Estados Unidos hoje, assim, o que os Estados Unidos gastam com medicamento é metade do que o mundo inteiro gasta com medicamento. Então, o que os americanos gastam com medicamento paga metade da conta das indústrias farmacêuticas. E o governo americano é o principal comprador de remédios nos Estados Unidos. Sistema de saúde americano, a gente tem o Medicare e o Medicaid. O Medicare, que é para as pessoas acima de 65 anos, o Medicaid, que é para as pessoas que não têm dinheiro para pagar um plano de saúde, estão abaixo da linha da pobreza, enfim, o governo acaba subsidiando o plano de saúde. E com esses dois públicos, o governo dos Estados Unidos é o maior comprador de remédio dos Estados Unidos, né? O maior plano de saúde é o plano de saúde que o governo paga, né? Para as pessoas acima de 65, os pobres, sem falar os próprios funcionários do governo, os militares. Então, se a gente juntar tudo que é governo americano, com certeza de disparado é o maior plano de saúde dos Estados Unidos. Como o maior plano de saúde, o governo teria muito poder de barganha para negociar preço de medicamento com as indústrias farmacêuticas, como fazem outros países. Então, o próprio governo brasileiro ou o governo da Inglaterra, por exemplo, tem lá o NHS, que é um grande plano de saúde da Inglaterra. O governo brasileiro também, quando vai negociar com farmacêuticas, grandes compras de remédio, consegue um bom desconto porque está fazendo uma compra muito grande. Nos Estados Unidos, por mais maluco que possa parecer, o governo era proibido por lei de negociar preço de medicamento com farmacêutica. Como a gente sabe, né, as grandes farmacêuticas são empresas americanas, essas empresas trazem muitos impostos, geram muitas riquezas, enfim, empregos e tudo mais nos Estados Unidos, e também tem um lobby muito forte, muito pesado no Congresso americano, e com esse lobby eles conseguiram aí impedir que o governo negociasse preço de medicamentos. Então, é por isso que os Estados Unidos americanos, eles pagam, aí, como eu falei no começo, né, metade do custo de remédios no mundo é pago pelos Estados Unidos. O que mudou essa semana? O Joe Biden, né, ainda dentro daquele, né, Inflation Reduction Act que ele lançou no ano passado, que era, como ele fala, uma lei de redução da inflação, mas que tinha dois focos principais. O primeiro era preço de medicamentos, o segundo era estímulo de infraestrutura, principalmente em projetos aí de energia limpa, que melhoram o meio ambiente. Então, na parte de inflação, de fato, a principal mudança era com relação a preço de medicamento. Essa semana, o que ele fez? O governo fez um levantamento dos 10 medicamentos mais custosos para o governo americano. Principalmente são remédios, né, utilizados em pacientes com doenças crônicas, então remédios que diminuem o risco cardíaco, né, pessoas que têm doenças cardiovasculares, aqueles remédios que a gente fala, né, que são afinadores do sangue, né, são remédios que são utilizados por pessoas que têm doenças cardiovasculares e são usados em uso contínuo. A gente também, muitos remédios para diabetes, né, também uso crônico e contínuo, remédios para artrite reumatoide também. Então, o governo fez esse levantamento, né? Grandes doenças comuns, muita gente tem, tratamentos caros, pegou esses 10 remédios e falou assim, ó, esses aqui a gente vai poder negociar com as indústrias farmacêuticas. Isso, claro, as indústrias farmacêuticas não gostaram, tem todo uma discussão com relação a isso e também como é que vai ser a negociação, né? As indústrias farmacêuticas, elas alegam que se elas acabarem tendo prejuízo com a venda de alguns medicamentos, isso diminui o dinheiro que elas vão ter para investir em inovação e desenvolvimento. A gente sabe, né, a gente viu isso na pandemia claramente, que boa parte da inovação de medicamentos vem da indústria farmacêutica, principalmente dos Estados Unidos, e essa inovação, ela tem um custo, né? Então, se você investe muito para criar um novo remédio, depois o governo vem lá e fala assim, eu vou quebrar a patente, ou vou pagar quanto eu quiser, porque eu que sou seu principal cliente, né? Isso acaba diminuindo. Então, assim, tem todo um argumento da indústria farmacêutica, do governo, e aí vamos tentar chegar num preço justo
que faça sentido tanto para a indústria farmacêutica continuar inovando e produzindo medicamentos, mas também não coloque o peso todo em cima da população ou de um país, porque, como eu falei, né, hoje os Estados Unidos pagam o preço aí da inovação nesse mercado de remédios, e existe uma briga aí, né, do governo, e a gente está no ano, né, próximo ao ano eleitoral. O preço de medicamento realmente é uma coisa que pode mexer aí na popularidade de qualquer candidato à reeleição, no caso do Joe Biden. Então vamos ver como é que fica esse jogo de forças da indústria farmacêutica com o governo em termos de preço dos medicamentos. Antes mesmo de começar o comentário, deixo aqui uma recomendação de uma verdadeira aula sobre o segundo assunto que a Renata irá comentar. O episódio de nome Cannabis, do podcast Mano a Mano, com Mano Brown, que traz óticas bastante diversas sobre a realidade desse assunto aqui no Brasil. Ouçam, porque vale muito a pena. A respeito da China, um cenário de tempestade perfeita acontece não apenas para quem é transparente com seus números, mas também em ditaduras. Não falar sobre alguns dados, problemáticos principalmente, não significa que eles deixaram de trazer informações, né? Na verdade, algumas omissões trazem mais informações e confirmações do que a informação em si, por incrível que pareça. Nos últimos meses, os dados chineses começaram a ter cada vez menos detalhamento, numa tentativa aparente de demonstrar que não tem nada de errado acontecendo aqui, mas não parece ser o caso. Se formos pensar no caos bancário que aconteceu nos Estados Unidos, que falamos bastante sobre nos episódios 362 e 363, vimos que aconteceu com bancos que têm seus balanços publicamente divulgados, e o problema era mais com o registro dos ativos nesses balanços, em virtude da subida de juros, que acabou reduzindo muito o valor presente de vários desses títulos. Agora, imagine o que se passa quando não há transparência de dados. Shadow Banking, na prática, não é algo que só acontece na China, mas tem muito a ver com esse ponto de redução de transparência. Shadow Banking, para você que não sabe, é o conjunto de instituições dentro da economia que não funciona diretamente como banco, mas também tem a ver diretamente com o crédito, que é uma função majoritariamente bancária, mas não exclusivamente exercida pelos bancos. Um dos grupos mais notáveis na China que participa desse chamado Shadow Banking são as empresas do setor imobiliário, que oferecem crédito e financiamento na ponta final, mas são empresas imobiliárias, elas lidam, constroem, vendem, revendem imóveis, elas não são bancos, mas como oferecem créditos, beleza. Vou contar aqui que vocês já entenderam esse ponto. Só que são justamente essas empresas do setor imobiliário que estão em apuros, e há meses, na verdade, mas com dados cada vez mais diretos de que essa questão segue em aberto. Fato curioso é que, se você ouve o Terraço Cash há um bom tempo, já sabe que falamos disso um tempão atrás. No episódio 275, de 25 de setembro de 2021, comentamos sobre Evergrande, essa que a Renata citou agora, dando problema naquela época. Desde aquela época, né, no caso. Isso ainda não está resolvido e segue se desenrolando. Agora, sobre o segundo assunto, na ótica dos Estados Unidos, a grande discussão acaba sendo muito relacionada ao orçamento. A discussão por lá não envolve o que seria ou não ser crime, ou o que seria ou não ser permitido de usar independente do uso, mas como isso pode chegar e entrar nos planos de saúde, cujo maior player é o mercado americano. Desculpem o amargor do que vem a seguir, mas vamos lá. Um país onde você não pode tomar uma dipirona por supostos efeitos adversos, mas opioides estão disponíveis em farmácia a uma receita médica de distância e matam dezenas de pessoas todos os dias por um vício que é literalmente uma das maiores crises de saúde existentes nos Estados Unidos atualmente, é muito fácil entender o tamanho do lobby exercido pela indústria farmacêutica para que exista uma literal cegueira voluntária de órgãos de análise séria no campo de saúde por lá, quando o assunto são os remédios que podem ou que não podem ser vendidos nas gôndolas. Paradoxalmente, é esse o lugar em que mais estamos próximos de entender na prática como cannabis funciona de maneira mais ampla nos âmbitos medicinais e recreativos. Tomara que, diferentemente do que se passa por aqui, a lógica de acompanhar o saldo para a saúde e não para o moralismo vazio ou para as pressões de quem quer que seja, prevaleça. E falando na mistura entre amargor e opioides, se você tiver estômago, assista a minissérie em 6 episódios de nome Império da Dor no Netflix. Mas eu reforço, só se você tiver estômago, porque o risco é que você também sofra de um amargor terrível logo após assisti-la.
Sabe o que você encontra na nossa Linktree além das nossas contas oficiais, parcerias, e-books e o endereço para cadastrar seu e-mail e receber nossa newsletter? Isso mesmo, o link para que você, caso tenha interesse de nos contratar para serviços especializados, possa nos enviar sua demanda. Conteúdos multiplataforma em texto, vídeo e áudio são nossa especialidade. Talvez a tradução que seu produto ou serviço precisava esteja mais próxima do que você imagina, e com uma vantagem, acessando também o nosso público, que anualmente é de centenas de milhares de pessoas. Gostou? Nos chame, juntos faremos acontecer. Fernanda, como a maior petrolífera da Europa, a Shell está se preparando para reduzir a própria pegada de carbono. Olha, Caio, esse segundo tema de hoje realmente não é nada agradável. O carvão, o petróleo e o gás são conhecidas fontes de energia não renovável e são os principais motores do colapso climático que a gente tanto fala aqui, tanto se preocupa. Por exemplo, são responsáveis por mais de 75% das emissões mundiais de gases do efeito estufa e quase 90% de todas as emissões de dióxido de carbono. Mas os danos causados pelos combustíveis fósseis não se limitam só às alterações climáticas. Os combustíveis fósseis e os produtos petroquímicos, tipo plástico, fertilizantes, pesticidas, envenenam o ar, a água, os alimentos que a gente come e, enfim, várias injustiças ambientais. É por isso que reduzir as emissões pura e simplesmente não é suficiente. A gente precisa mitigar as crises ambientais enfrentando a causa na raiz, né? Os combustíveis fósseis como um todo. Então, a eliminação completa do uso de petróleo, do gás, do carvão representaria a maior oportunidade de minimizar os efeitos do aquecimento global e limitar o aumento da temperatura média para aquele alvo de não subir mais que 1,5 graus Celsius. Mas isso é mexer justamente na maior fonte de lucro das empresas. Para vocês terem uma ideia, 6 meses depois de se tornar presidente da Shell, o executivo Sawan encerrou discretamente o maior plano da empresa de fazer compensações de carbono. Os projetos ambientais que eram projetados para neutralizar os efeitos do aquecimento global foram engavetados. A Shell fez um evento para investidores e aí apresentou uma nova estratégia da empresa para os próximos anos, que incluiu cortar os custos e dobrar os fatores de lucro, leia-se petróleo e gás. As metas do programa de compensações de emissão de gases foram aposentadas, juntamente com o plano de colher 120 milhões de créditos de carbono anualmente até o final da década. Então, basicamente, a Shell não tornou públicas quais vão ser as novas metas de desenvolvimento para compensar essa pegada de carbono e a gente não sabe quais vão ser os próximos passos. Engavetar esses planos de tentativa de minimizar os impactos, né, os planos anteriores, para bom entendedor, é ter um compromisso com a geração de lucro e não com o efeito climático que pode ser consequência. Então, a empresa mudou o foco de curto prazo para maximização dos lucros. Além de acabar com a meta de compensação de carbono, a empresa eliminou a meta de aumentar as vendas de energia e prometeu ser mais seletiva com os investimentos em energia renovável, que é a espinha dorsal da transição para longe do petróleo e do gás. Então, assim, a Shell não abandonou seus esforços de compensação, mas não são prioridade. E aí, além do exemplo da Shell, a gente vê outras questões preocupantes ganhando força. Uma nova tática vem crescendo, especialmente nos Estados Unidos e outros países que são grandes poluidores, que é a geoengenharia solar, também conhecida como modificação da radiação solar. Os defensores dessa solução tecnológica altamente especulativa, digamos assim, e arriscada, acreditam que, ao pulverizar partículas refletoras na estratosfera, ou ao manipular as nuvens para escurecerem o Sol, poderiam mascarar alguns dos piores efeitos do aquecimento global, mesmo que temporariamente.
Aqui no Brasil a gente tem a expressão perfeita para isso, que é tampar o sol com a peneira. Isso porque essa abordagem representa uma falsa solução ou uma grande solução com consequências desastrosas, incluindo o potencial para alterar os padrões globais de chuva. E existe uma grande preocupação adicional, que, embora o carbono permaneça na atmosfera durante milhares de anos, as partículas que escurecem o Sol na estratosfera se dissipariam num ano ou menos, e aí necessitando de renovação constante. E, vamos lá, né? Momento geopolítica. A interrupção da geoengenharia solar poderia desencadear um choque final catastrófico, fazendo com que as temperaturas globais subissem tão rapidamente que os humanos e os ecossistemas não iam conseguir se adaptar. Em outras palavras, esse método exige uma manutenção indefinida e um alinhamento global das principais potências do mundo em prol de um só mundo. E vamos lá, né? 2023 a gente ainda não está nesse nível de evolução humana, né? Não parece que a geopolítica está numa fase muito colaborativa. Então, não me parece que é muito o caminho. Pois é. Alguns episódios atrás trouxemos uma iniciativa da Saudi Aramco, que é a maior petroleira do mundo, para monitorar emissões de gases do efeito estufa. E agora trazemos a você mais informações sobre como outro grande player global do setor de óleo e gás se prepara para essa mudança. Com isso, o grande recado é o seguinte: mudanças colocadas na mesa pelo ESG não são tão rápidas quanto se sugeria quando essa sigla começou a estampar manchetes. Mas elas inevitavelmente estão acontecendo nesse exato momento, e quem não levar isso em consideração ficará para trás. E cá para nós, talvez não fique para trás porque seu negócio vai ser mal visto pelas pessoas e pelo mercado, mas porque serão negócios que estarão perdendo a oportunidade de reposicionamento em um mundo que já está mudando agora. Em um levantamento recente da Bloomberg Green, são hoje 23 os países nos quais temos 5% ou mais de veículos elétricos rodando. E segundo esse mesmo levantamento, esses 5% seria uma marca, um ponto de inflexão para a adoção dessa tecnologia dos carros elétricos, ou, em bom português, a partir do momento em que você vê que os veículos elétricos estão mais próximos do que você imagina, ou até mesmo que a estrutura de onde você mora permite que esses veículos sejam carregados, que seu vizinho comprou um, ou coisa do tipo, a possibilidade de que um veículo elétrico possa virar opção para a sua próxima compra mais adiante, aumenta. E um detalhe, olhando para o mercado total de carros elétricos, ele já representa 11,6% da frota total do planeta, sendo a Noruega o país que tem o maior potencial de elétricos, com impressionantes 82,1%, mas vendo outros países também relevantes superarem essa marca de 5%. Na Alemanha, 17,5% dos veículos hoje já são elétricos. A China conta com 16,8% da sua frota composta por elétricos e nos Estados Unidos, atualmente, esse share está em 7%. Reforçamos, vale ficar de olho nas mudanças que as grandes petroleiras do planeta estão fazendo, porque, seja por interesse em reduzir os efeitos que nós seres humanos causamos no planeta, ou mesmo por interesse pura e simplesmente comercial, parece que faz muito sentido e fará cada vez mais que essas mudanças sigam acontecendo. Há alguns episódios, por uns dias, fica disponível uma pesquisa no Spotify sobre o mais recente episódio que tiver saído. A pergunta do 392 foi: vamos ter déficit zero nas contas públicas em 2024, como o governo está prometendo? E assim votou o público. 5,9% votaram em sim, 88,2% votaram em não. E 5,9% votaram em o que é déficit? Tá ouvindo o 393 perto do dia em que ele foi ao ar? Então não deixe de votar. Agora nos despedindo da dupla dinâmica que trouxe suas análises para este episódio. Obrigado, Fernanda. Bom, galera, muito obrigada. É um grande prazer estar aqui com vocês todas as semanas. E a gente se vê na semana que vem. Vocês sabem que podem me encontrar lá pelas redes sociais, @sigafefa. Grande abraço. Obrigado, Renata. Semana que vem eu volto aí com mais notícias e mais novidades para vocês no nosso Boletim Internacional.
Um beijão e até lá. Quem gosta do Terraço Cast, traz mais gente para ouvir. Não deixe de enviar esse episódio para quem você acredita que precisaria saber mais sobre o que tratamos aqui. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.